Em 2019, Huberman fez uma descoberta, algo que Carl Jung já havia mapeado em 1913. Algo inquietante sobre o que acontece com você todas as noites enquanto você dorme. E não se trata dos sonhos que você recorda pela manhã. É sobre um processo neurológico silencioso que está ativamente sabotando suas decisões, seus relacionamentos e sua capacidade de se tornar quem você realmente deseja ser. E a parte mais perturbadora de tudo isso? Você não tem a mínima consciência de que isso está acontecendo. Enquanto seu corpo descansa, seu cérebro está travando uma guerra silenciosa contra você mesmo. Deixe-me mostrar o que a neurociência moderna finalmente conseguiu provar sobre a sombra de Jung. E por que isso muda tudo o que você pensava saber sobre quem você é. Em 2019, estudos de neuroimagem no laboratório de Huberman em Stanford revelaram algo que fez a comunidade neurocientífica questionar décadas de conhecimento sobre o processamento emocional durante o sono. Usando ressonância magnética funcional de alta resolução, eles observaram padrões específicos de ativação na amígdala, aquela pequena estrutura no cérebro responsável por processar emoções, especialmente o medo, e no córtex pré-frontal ventromedial, a região do cérebro que modula nossas reações emocionais e nos ajuda a tomar decisões racionais. Mas aqui está o detalhe que mudou tudo. O que eles observaram não era um processamento aleatório de memórias emocionais. Era um processo altamente organizado, sistemático, de reforço e consolidação de padrões comportamentais que você conscientemente rejeita durante o dia. Seu cérebro estava literalmente praticando e fortalecendo exatamente os comportamentos que você mais tenta evitar enquanto está acordado. Jung descreveu esse fenômeno em 1913 como a sombra. Os aspectos reprimidos da personalidade que não conseguem encontrar expressão consciente. Imagine como uma parte de você que é constantemente escondida, negada ou ignorada. Mas Jung não tinha acesso à tecnologia que pudesse provar o mecanismo biológico por trás disso. Ele observou clinicamente que pacientes apresentavam comportamentos noturnos e tendências matinais que contradiziam completamente suas intenções conscientes. Era como se, de repente, a máscara caísse e a pessoa mostrasse um lado completamente diferente. Ele teorizou que algo no inconsciente estava ativamente trabalhando contra os esforços conscientes de mudança. O que ele não podia saber é que estava descrevendo com precisão assustadora um processo neurológico real, mensurável, que acontece em estruturas cerebrais específicas durante fases específicas do sono. Eis o que realmente acontece todas as noites no seu cérebro. Durante as primeiras horas de sono, seu hipocampo, aquela área crucial para a formação de novas memórias, começa o processo de consolidação das memórias do dia. Isso todo mundo já sabe. Mas, simultaneamente, estruturas límbicas profundas, especialmente a amígdala, começam um processo diferente. Elas escaneiam as memórias do dia, procurando por momentos de dissonância cognitiva. Aquelas situações onde você agiu de uma forma, mas sentiu de outra. Momentos onde você reprimiu impulsos, suprimiu emoções genuínas ou forçou comportamentos que não eram autênticos. E aqui é onde a coisa fica perturbadora. Quando a amígdala identifica esses momentos de dissonância, ela não os descarta, ela os marca, ela os fortalece. Ela cria conexões neurais mais profundas, ligando esses impulsos reprimidos a gatilhos emocionais, essencialmente, todas as noites.
Seu cérebro está treinando você a responder mais fortemente aos impulsos que você conscientemente tenta suprimir. É uma forma de sabotagem neurológica perfeita. Você passa o dia tentando construir novos padrões e passa a noite tendo esses padrões sistematicamente minados pelo seu próprio sistema límbico. Huberman descreve isso como um mecanismo de proteção evolucionário que saiu do controle. Em ambientes ancestrais, ignorar completamente seus impulsos básicos poderia ser fatal. Se você suprimia demais seu instinto de luta ou fuga, você morria. Se você ignorava completamente necessidades sociais ou reprodutivas, seus genes não passavam adiante. Então o cérebro desenvolveu esse sistema de backup. Mesmo que você conscientemente tente suprimir certos impulsos durante o dia, o cérebro garante que eles sejam reforçados e fortalecidos durante a noite. Não para te destruir, mas para garantir que você não se desconecte completamente de sistemas de sobrevivência fundamentais. Mas aqui está o problema. Você não vive mais em um ambiente ancestral. Os impulsos que seu cérebro está reforçando todas as noites podem ter sido úteis há 10.000 anos, mas agora eles estão ativamente sabotando sua vida. Aquela raiva que você controla no trabalho está sendo consolidada e fortalecida durante o sono REM. Aquela inveja que você sente, mas nunca expressa, seu cérebro está criando conexões neurais mais profundas, ligando-a a gatilhos sociais. Aquele vício que você está tentando largar, a cada noite, seu sistema límbico está reforçando as vias neurais que tornam mais difícil resistir. Jung chamava isso de confronto com a sombra, e ele insistia que era o trabalho mais importante e perigoso da individuação. Porque não se trata de eliminar esses impulsos. Tentar eliminá-los só faz seu cérebro fortalecê-los ainda mais durante o sono. É um ciclo vicioso perfeito. Quanto mais você reprime durante o dia, mais seu cérebro reforça durante a noite, o que faz você reprimir mais fortemente no dia seguinte, o que leva a reforço ainda mais intenso na noite seguinte. A pesquisa de Huberman revelou algo ainda mais específico. O timing importa. A maioria desse processo de reforço da sombra acontece nas últimas 2 horas da fase REM. Tipicamente, entre as 4 e 6 da manhã para a maioria das pessoas. É quando a amígdala tem sua maior atividade, quando o córtex pré-frontal está mais desativado e quando o cérebro tem acesso livre para consolidar padrões sem interferência executiva consciente. E aqui está o dado mais perturbador do estudo. Pessoas que acordam cronicamente nesse período, seja por alarmes ou insônia, mostram padrões significativamente alterados de processamento emocional. Elas têm menos consolidação da sombra, mas, paradoxalmente, têm mais dificuldade com regulação emocional durante o dia. Isso valida algo que Jung observou, mas não conseguia explicar. Você não pode simplesmente evitar ou interromper o trabalho da sombra. Tentar fazer isso cria problemas piores. A sombra precisa ser integrada, não eliminada ou ignorada. E a neurociência agora mostra o porquê. Esses padrões límbicos profundos são fundamentais para a função cerebral saudável. Quando você interrompe o processo, você não elimina os impulsos sombrios. Você apenas cria desregulação no sistema como um todo. Então, o que Jung propôs? Algo radicalmente diferente do que qualquer protocolo de otimização moderno sugere. Ele propôs confronto consciente com a sombra, não repressão, não eliminação, mas reconhecimento consciente, exploração deliberada e integração cuidadosa. Ele desenvolveu técnicas específicas para tornar consciente o que estava sendo processado inconscientemente. E agora,
a neurociência está começando a validar essas técnicas, mostrando que elas alteram fundamentalmente os padrões de consolidação durante o sono. Um estudo de 2021, publicado no Journal of Neuroscience, utilizou o protocolo de imaginação ativa de Jung, adaptado para as modernas técnicas de neuroimagem. Os participantes passaram 20 minutos antes de dormir, em um estado de consciência relaxada, permitindo que pensamentos e imagens emergissem livremente, sem julgamento ou supressão. O que os pesquisadores observaram foi extraordinário. Nos dias seguintes a essas sessões, os padrões de ativação da amígdala durante o sono REM mudaram significativamente. Ainda havia processamento de conteúdo emocional reprimido, mas agora havia ativação simultânea do córtex pré-frontal. O cérebro não estava apenas consolidando impulsos sombrios, estava integrando-os com a consciência executiva. Isso é exatamente o que Jung descreveu como individuação, o processo de tornar-se psicologicamente inteiro. Mas ele não tinha a tecnologia para provar o mecanismo. Agora nós temos, e o mecanismo é fascinante. Quando você conscientemente reconhece e explora o conteúdo da sombra antes de dormir, você não elimina o processamento límbico noturno. Você muda a natureza dele. Em vez de uma consolidação cega de padrões reprimidos, você obtém uma integração neural supervisionada. Seu córtex pré-frontal permanece parcialmente ativo durante o processamento, criando novas conexões entre impulsos límbicos e o controle executivo. Huberman descreve isso como neuroplasticidade dirigida durante o sono. Em vez de deixar seu sistema límbico operar sem supervisão durante a noite, consolidando cegamente tudo que você reprimiu durante o dia, você está criando condições para que processos corticais superiores participem da consolidação. O resultado não é a eliminação dos impulsos sombrios, mas a integração neural deles com estruturas de tomada de decisão consciente. Mas aqui está onde a maioria das pessoas falha. Elas tratam isso como mais um protocolo de otimização. Elas fazem a imaginação ativa como se fosse mais um hack de biohacking. 15 minutos antes de dormir, checar a caixa, seguir em frente. Jung avisou especificamente contra isso. Ele disse que o confronto com a sombra não é uma técnica que você aplica, é uma postura que você adota em relação a você mesmo. É uma disposição fundamental de parar de guerrear contra partes de si mesmo e começar a explorá-las com curiosidade genuína. A neurociência valida isso de forma poderosa. Estudos de ressonância magnética funcional mostram que a intenção com que você aborda práticas de exploração da sombra altera radicalmente sua eficácia. Quando os participantes abordam a imaginação ativa com uma atitude de eliminação, tentando se livrar de impulsos indesejados, os padrões de ativação cerebral mostram um aumento de atividade na amígdala e uma diminuição no córtex pré-frontal. Eles estão literalmente reforçando os padrões que querem mudar. Mas quando abordam com curiosidade genuína, querendo entender em vez de eliminar, os padrões são completamente diferentes. A ativação simultânea de estruturas límbicas e corticais, exatamente a assinatura neural da integração. Jung passou décadas desenvolvendo métodos específicos para cultivar essa postura de curiosidade genuína em relação à sombra. E a beleza desses métodos é que eles não requerem tecnologia, laboratórios ou equipamentos especiais. Eles requerem apenas a disposição de olhar honestamente para partes de você que você preferiu ignorar. Mas essa simplicidade é enganosa.
É um dos trabalhos psicológicos mais difíceis que existe, e Jung avisou repetidamente que deve ser feito com cuidado, de preferência com orientação. A pesquisa de Huberman adiciona uma camada moderna crucial a isso. Ele identificou marcadores biológicos específicos que indicam quando você está fazendo o trabalho de integração da sombra de forma eficaz, versus quando você está apenas reforçando a repressão. O primeiro marcador é a variabilidade da frequência cardíaca durante o sono. Quando você está ativamente reprimindo conteúdo emocional durante o dia, sua variabilidade da frequência cardíaca durante o sono REM diminui significativamente. O sistema nervoso autônomo está em estado de hipervigilância, mesmo durante o sono, mas quando você começa o trabalho genuíno de integração da sombra, a variabilidade aumenta, indicando que o sistema nervoso está mais relaxado durante o processamento de material emocionalmente carregado. O segundo marcador é a qualidade do despertar matinal. Jung observou clinicamente que pacientes fazendo o trabalho genuíno da sombra frequentemente relatavam sonhos mais vívidos e despertares com uma sensação de significado. Mesmo quando o conteúdo do sonho era perturbador, Huberman encontrou a correlação neural. A integração eficaz da sombra se correlaciona com a ativação aumentada do córtex pré-frontal medial ao despertar, a região associada com a reflexão autobiográfica e a criação de significado. Você, literalmente, acorda com uma maior capacidade de fazer sentido de experiências emocionais complexas. Mas aqui está a questão que a maioria das pessoas faz. Se a integração da sombra é tão importante, por que Huberman não fala sobre isso abertamente? Por que todo o foco em protocolos de dopamina, luz solar, exercício e sono, mas quase nenhuma menção ao trabalho psicológico profundo? A resposta é complexa e revela muito sobre a cultura científica moderna e suas limitações. Primeiro, há uma questão de mensurabilidade. A dopamina pode ser medida, a exposição à luz pode ser quantificada, os padrões de sono podem ser rastreados. Mas a integração da sombra é um processo subjetivo, altamente individual, que resiste à quantificação simples. A ciência moderna adora coisas que podem ser medidas, controladas e replicadas. O trabalho da sombra junguiano é todas essas coisas, mas de formas que não se encaixam bem em protocolos experimentais padronizados. Segundo, há uma questão de risco percebido. Os protocolos de luz solar e dopamina são relativamente seguros para as pessoas aplicarem por conta própria. O trabalho da sombra pode desencadear material psicológico intenso, que algumas pessoas não estão preparadas para lidar. Jung foi muito claro sobre isso. O confronto com a sombra pode ser desestabilizador, especialmente se feito precipitadamente ou sem apoio adequado. Huberman, como um cientista responsável, provavelmente reconhece que recomendações públicas sobre o trabalho da sombra poderiam ter consequências imprevisíveis para alguns ouvintes. Terceiro, e talvez mais importante, há uma questão cultural e filosófica. A cultura de otimização moderna se baseia em uma premissa fundamental. Você pode e deve se tornar uma versão melhorada de si mesmo, eliminando fraquezas e maximizando pontos fortes. É uma filosofia fundamentalmente antagonística em relação a partes de você que considera problemáticas. A integração da sombra parte de uma premissa completamente diferente. Você se torna mais inteiro, não eliminando partes problemáticas, mas integrando-as conscientemente. Não é otimização, é individuação. E essas são fundamentalmente visões diferentes de desenvolvimento humano. A tragédia
é que sem a integração da sombra, todos os protocolos de otimização têm um limite, um teto de eficácia. Você pode otimizar sua dopamina perfeitamente, mas se estiver em guerra com partes fundamentais de si mesmo, seu cérebro vai sabotar seus esforços toda noite. Você pode ter o protocolo de sono perfeito, mas se estiver usando a repressão como estratégia primária de lidar com emoções difíceis, seu sono vai se tornar o campo de batalha onde essa guerra é travada. Jung viu isso repetidamente em sua prática clínica. Pacientes que se tornavam mestres em controle consciente, em força de vontade, em disciplina rigorosa, e então, inexplicavelmente, sabotavam tudo. Bebiam depois de anos sóbrios. Destruíam relacionamentos que construíram cuidadosamente. Tomavam decisões que contradiziam completamente tudo que diziam querer. Não porque eram fracos ou não tinham disciplina, mas porque a sombra não integrada sempre encontra um caminho para a expressão. E quanto mais você a reprime conscientemente, mais explosiva é a eventual manifestação. A neurociência moderna chama isso de depleção do ego. A ideia de que a força de vontade é um recurso finito que se esgota. Mas essa é apenas metade da história. A outra metade é que quanto mais você usa a força de vontade para reprimir impulsos sombrios durante o dia, mais seu cérebro trabalha para consolidá-los e fortalecê-los durante a noite. Você não está apenas esgotando a força de vontade. Você está ativamente criando uma oposição neural mais forte contra a qual precisará usar a força de vontade amanhã. É um ciclo que não pode ser vencido através de mais otimização. Só pode ser transformado através de integração. E integração não é um protocolo de 20 minutos. É uma reorientação fundamental de como você se relaciona com você mesmo. Jung comparou a sombra com países que passam décadas em guerra civil, destruindo-se mutuamente em conflito interno. A solução não é um lado vencer completamente, é um processo de paz, reconciliação e integração, onde ambos os lados reconhecem que são parte da mesma nação. Huberman fornece ferramentas neurocientíficas poderosas, controle de dopamina, protocolos de luz, otimização de sono, mas essas ferramentas funcionam melhor quando não são usadas como armas em uma guerra contra você mesmo. Quando são usadas dentro de um contexto de individuação, de tornar-se inteiro em vez de simplesmente otimizado, Jung fornece o mapa para esse território e a síntese dos dois. Protocolos neurocientíficos modernos aplicados dentro de uma estrutura de individuação junguiana. É onde a transformação real se torna possível. Deixa eu te dar um exemplo concreto de como isso funciona na prática. Conheci alguém, vou chamar de Ricardo, que era a definição de otimização perfeita. Ele tinha todos os protocolos de Huberman memorizados e implementados. Acordava às 5 da manhã, 10 minutos de exposição ao sol, sessão de respiração de Wim Hof, café preto, sem carboidratos até meio-dia, treino de alta intensidade, cold plunge, suplementação precisa, luz vermelha à noite, no quarto escuro às 10. Seus marcadores biológicos eram perfeitos. Testosterona otimizada, cortisol controlado, sono rastreado e otimizado. Ele era uma máquina de eficiência biológica. E então, aos 38 anos, ele teve um colapso completo. Não foi gradual. Foi repentino e devastador. Ele começou a beber pela primeira vez em 10 anos. Destruiu seu casamento com um caso que ele mesmo descreve como completamente irracional. Largou o trabalho que tinha construído por uma década. Em 6 meses, toda a estrutura cuidadosamente otimizada da sua vida desmoronou.
Quando finalmente procurou ajuda e começou terapia junguiana, o que emergiu foi revelador. Toda aquela otimização era controle. E todo aquele controle era guerra contra partes de si mesmo que ele considerava inaceitáveis. Raiva que ele nunca permitia sentir. Dor emocional de uma infância difícil que ele tinha enterrado sob camadas de disciplina. Desejos e necessidades que não se encaixavam na imagem perfeita que ele estava construindo. Por anos, ele tinha usado protocolos de otimização como armas em uma guerra civil psicológica. E por anos, toda noite enquanto ele dormia, seu cérebro estava consolidando e fortalecendo exatamente os padrões que ele mais tentava suprimir. O colapso não foi fraqueza. Foi o sistema nervoso finalmente dizendo não. Foi a sombra, reprimida e fortalecida noite após noite, finalmente encontrando expressão da única forma que restava, explosivamente, destrutivamente, inegavelmente. E aqui está o que é fascinante. Os marcadores biológicos que ele tinha otimizado tão cuidadosamente. Eles estavam mascarando sinais de desregulação psicológica profunda. Sua variabilidade de frequência cardíaca, quando finalmente medida adequadamente durante o sono, estava cronicamente baixa. Seus padrões de ativação cerebral durante o sono REM mostravam exatamente o que os estudos de Huberman identificaram: consolidação intensificada de material reprimido sem integração cortical. O que o salvou não foi mais otimização, foi o oposto. Foi começar o trabalho lento, difícil e não quantificável de integração da sombra. Foi parar de guerrear contra si mesmo e começar um processo de paz interna. E aqui está o que é crucial. Os protocolos de Huberman não foram abandonados. Eles foram recontextualizados. A mesma exposição ao sol, o mesmo exercício, as mesmas práticas de sono. Mas agora não como armas de controle, mas como ferramentas de suporte dentro de um processo maior de tornar-se inteiro. E quando medido novamente, depois de meses de trabalho de integração, seus marcadores mudaram dramaticamente. Não porque os protocolos mudaram, mas porque a relação dele consigo mesmo mudou. Sua variabilidade de frequência cardíaca durante o sono aumentou. Seus padrões de ativação cerebral mostraram integração cortical límbica aumentada. Ele estava dormindo menos horas, mas acordando mais descansado. E mais importante, ele parou de se sabotar. Os impulsos destrutivos não desapareceram, mas pararam de controlar seu comportamento de formas inconscientes. Esse é o poder da síntese Jung-Huberman. Não é Jung ou Huberman. É Jung e Huberman. Psicologia profunda informando biologia moderna, neurociência validando e refinando sabedoria antiga. E o resultado não é perfeição, é inteireza. E inteireza é infinitamente mais sustentável que perfeição otimizada construída sobre repressão. Então deixa eu te dar o protocolo híbrido concreto, a síntese prática de Jung e Huberman, que emerge dessa compreensão. Mas antes de fazer isso, preciso que você entenda que este não é mais um hack. Não é algo que você faz por 4 semanas e depois esquece. É um protocolo de vida, uma prática contínua de integração. E diferente de protocolos puramente biológicos, este requer honestidade consigo mesmo que a maioria das pessoas não está pronta para enfrentar. O protocolo se divide em 3 fases diárias, cada uma correspondendo a 3 estados neurológicos distintos. E em cada fase, elementos da psicologia junguiana e os insights de Huberman trabalham em perfeita sinergia. A primeira fase, pela manhã, entre 5 e 9 horas,
Huberman explica que as primeiras horas após acordar são cruciais para ajustar o nosso relógio circadiano e otimizar os níveis de cortisol. A exposição à luz solar nos primeiros 30 minutos após despertar. A prática de exercícios físicos para impulsionar o pico natural de cortisol. Evitar a cafeína na primeira hora. Tudo isso permanece. Mas Jung adiciona uma camada extra. Os primeiros 20 minutos após acordar são quando temos o acesso mais direto ao material inconsciente processado durante a noite. Então, antes de pular para a otimização, você dedica 10 minutos a um diário, registrando fragmentos de sonhos, sensações ao despertar, pensamentos ou imagens que emergem antes que a mente consciente assuma o controle total. Você não está analisando, você não está julgando, você está apenas registrando. Jung chamava isso de captura do material inconsciente antes que ele seja filtrado pela consciência. E neurologicamente, faz todo o sentido. O seu córtex pré-frontal dorsolateral, responsável pelo controle executivo e pela filtragem social, leva cerca de 30 minutos para atingir a ativação completa após acordar. Esses primeiros minutos são uma janela, onde material normalmente reprimido pode emergir com menos resistência. Capturar isso cria dados para o trabalho de integração posterior. Em seguida, você executa o protocolo de luz de Huberman, mas com uma diferença sutil. Em vez de fazer isso de forma mecânica, apenas marcando itens numa lista, você faz com atenção ao seu estado interno. Como o seu corpo responde à luz? Que emoções emergem durante o exercício? Você está usando a disciplina como controle ou como suporte. É a mesma ação física, mas a qualidade de consciência é completamente diferente. Você está treinando a atenção dividida. Uma parte de você executando o protocolo. Outra parte de você observando como você se relaciona com o protocolo. A segunda fase, à tarde, do meio-dia às 6 horas. Esta é a janela de maior atividade cortical, quando o seu córtex pré-frontal está no pico de sua função. Huberman foca na otimização do trabalho profundo, na gestão da dopamina, no timing da cafeína. Tudo isso permanece válido, mas Jung adiciona. Esta é a janela ideal para o trabalho consciente com o material da sombra capturado pela manhã. Não durante o trabalho produtivo, mas em uma sessão dedicada de 30 minutos. Idealmente entre 3 e 5 da tarde, quando há uma queda natural de energia. Você revisita o que registrou pela manhã. Você procura padrões. Você faz perguntas. Que impulsos notei? Que emoções tentei evitar? Onde senti tensão entre o que quero conscientemente e o que sinto inconscientemente? E então, vem a parte crucial, a imaginação ativa. Você escolhe uma imagem, uma sensação ou um impulso que emergiu. E você permite que ele se desenvolva livremente em sua imaginação, sem direção consciente, apenas observando o que emerge. Jung descreveu isso como dar voz para o inconsciente, neurologicamente. Você está criando a ativação simultânea de estruturas límbicas, permitindo que o material emocional emerja, e de estruturas corticais, mantendo a consciência observadora. Isso é desconfortável. Material genuíno da sombra é sempre desconfortável. Mas desconforto não é perigo, é informação. E a prática regular de sentar com esse desconforto, de dar espaço para ele sem agir sobre ele ou reprimi-lo, é o que cria a integração neural. Você está literalmente treinando seu córtex pré-frontal a permanecer online, enquanto processa material límbico intenso. É neuroplasticidade dirigida, mas aplicada ao trabalho mais importante, tornar-se inteiro. Depois dessa sessão, você volta para os protocolos de Huberman,
Mas, novamente, a qualidade mudou. Você não está usando trabalho e produtividade para evitar conteúdo emocional difícil. Você já deu espaço para esse conteúdo. Agora você pode trabalhar de um lugar de maior inteireza. A terceira fase, à noite, das 7 às 10. Huberman, é claro. Diminuir as luzes, evitar a luz azul, baixar a temperatura, criar um ambiente propício para a melatonina. E adiciona: considere a suplementação específica. Magnésio treonato, apigenina, eventualmente teanina. Tudo válido. Jung adiciona o componente final. Os últimos 20 minutos antes de dormir são críticos para estabelecer a qualidade do processamento noturno que está por vir. Em vez de rolar as redes sociais ou assistir a conteúdo estimulante, você faz uma revisão consciente do dia. Não julgamento, não análise pesada, apenas observação gentil. Onde reprimi emoções hoje? Onde agi de uma forma, mas senti de outra? Onde forcei comportamentos? E então, crucial, você não tenta consertar nada. Você apenas reconhece. Você diz, em voz alta, se possível: eu reconheço que senti raiva e não expressei. Eu reconheço que fingi interesse quando estava entediado. Eu reconheço o impulso que suprimi. Esse reconhecimento consciente antes do sono altera fundamentalmente o processamento noturno. Lembra dos estudos que mencionei? Quando você conscientemente reconhece conteúdo da sombra antes de dormir, seu córtex pré-frontal permanece parcialmente ativo durante o processamento límbico noturno. Em vez de consolidação cega de padrões reprimidos, você obtém integração neural supervisionada. Você ainda processa o material, mas agora com a participação de estruturas de consciência superior, e então você dorme. Com todos os protocolos de otimização de sono de Huberman implementados, mas agora, em vez de usar o sono otimizado para consolidar a repressão, você está usando o sono otimizado para facilitar a integração. Mesmos protocolos, resultados completamente diferentes. Este protocolo híbrido não é fácil. Ele requer disciplina, sim, mas uma forma diferente de disciplina, não a disciplina de controle e supressão, a disciplina de presença e honestidade. E os resultados não são imediatos. Você não vai sentir uma transformação radical na primeira semana, mas se você mantiver a prática, o que começa a acontecer é profundo. Você para de se sabotar de formas inconscientes. Aqueles padrões destrutivos que pareciam fora do seu controle começam a diminuir, não porque você os está controlando melhor, mas porque você parou de estar em guerra com eles. Você os integrou. Eles não desapareceram, mas agora você tem consciência deles. E a consciência cria escolha. Seus marcadores biológicos melhoram, mas de formas que vão além do que a pura otimização consegue. Sua variabilidade de frequência cardíaca aumenta. Seu sono se torna mais restaurador, mesmo se você dormir menos horas. Seu sistema nervoso se torna mais resiliente porque não está mais gastando energia massiva em conflito interno. E, talvez, mais importante, você começa a se sentir mais inteiro, menos fragmentado, menos como se estivesse constantemente segurando partes de você mesmo. Existe uma sensação de congruência interna que nenhum protocolo puramente biológico pode criar. Porque você não está mais usando a otimização como fuga de você mesmo. Você está usando tudo isso como um suporte para se tornar mais você mesmo. E você acaba de tropeçar em algo que pouquíssimas pessoas realmente entendem. A conexão profunda entre a sombra de Jung e a neurociência moderna de Huberman.
Essa revelação exigiu anos de pesquisa para ser compilada, conectando estudos que o mundo acadêmico mantém deliberadamente separados. Cada vídeo como este representa dezenas de horas, mergulhando em artigos científicos, nas obras de Jung e em uma síntese cuidadosa. Se essa revelação te impactou, se perceber a conexão, Jung Huberman mudou a forma como você se entende. Considere usar o valeu demais. Não é só apoio financeiro. É você dizendo, continue revelando o que a academia esconde. Continue construindo pontes entre a psicologia profunda e a neurociência moderna. Quando você clica no coração dourado abaixo do vídeo, você financia diretamente a próxima revelação, a próxima conexão que ninguém mais está fazendo. Você não é um espectador passivo, você é um pesquisador da verdade. E cada valeu demais é um voto para que este trabalho continue existindo, para que mais pessoas descubram que otimização sem integração é um ciclo de autossabotagem, disfarçado de progresso. Agora vem a parte final, a mais importante. O que realmente está em jogo aqui não é apenas a sua eficiência ou seus marcadores biológicos, é algo muito maior. É a questão de quem você vai se tornar. Você vai se tornar uma máquina otimizada, mas fragmentada, em guerra perpétua consigo mesma? Ou vai se tornar um ser humano inteiro, consciente tanto de suas forças quanto de suas sombras, capaz de usar ambas de forma integrada? Jung dizia que o maior perigo da modernidade não é a tecnologia ou a guerra, é a fragmentação da psique humana, é a criação de pessoas que são eficientes, mas vazias, produtivas, mas alienadas de si mesmas, otimizadas, mas profundamente infelizes. E ele dizia isso na década de 1930, décadas antes da cultura moderna de otimização extrema. Se Jung visse a cultura atual de biohacking e otimização, ele reconheceria imediatamente. É o mesmo padrão, com ferramentas mais sofisticadas. Guerra contra a sombra, disfarçada de autoaperfeiçoamento. E ele avisaria, como avisou seus contemporâneos, você não pode vencer uma guerra contra você mesmo. Você só pode fazer paz. E essa paz, essa integração, é o trabalho mais importante que você fará na vida. Não porque te torna perfeito, mas porque te torna inteiro. E inteireza é a fundação de tudo mais que importa. Relacionamentos genuínos, trabalho significativo, capacidade de enfrentar o sofrimento sem se fragmentar, capacidade de experienciar alegria, sem medo de perdê-la. Os protocolos de Huberman são ferramentas poderosas. Use-os, mas use-os dentro de uma estrutura maior de individuação. Use-os para suportar o trabalho de tornar-se inteiro, não como substitutos para esse trabalho. E lembre-se, toda noite, enquanto você dorme, seu cérebro está trabalhando. A questão não é se esse trabalho vai acontecer, é se vai acontecer de forma cega, consolidando a repressão, ou de forma consciente, facilitando a integração. Você tem mais poder sobre esse processo do que imagina, mas esse poder não vem de mais controle, vem de menos guerra, vem de reconhecer que a sombra não é seu inimigo. É parte de você que foi exilada e está tentando voltar para casa. E o trabalho não é manter as portas trancadas com disciplina cada vez mais rigorosa. É abrir as portas conscientemente, sob seus próprios termos, e convidar a sombra para a integração. Quando você faz isso, algo extraordinário acontece. Você para de gastar energia em guerra civil interna e toda aquela energia que ia para repressão e controle, agora está disponível para criação, conexão, presença. Você se torna não apenas mais funcional, mas mais vivo. Então aqui está minha pergunta final.
Você já percebeu a sombra sabotando você de formas específicas? Que padrões você nota que parecem acontecer automaticamente contra suas intenções conscientes? Compartilhe nos comentários. Não necessariamente para resolver, mas para reconhecer, porque reconhecimento consciente é o primeiro passo da integração. E quando você reconhece em público, você cria espaço para outros reconhecerem também. E reconhecimento coletivo é como movimentos de transformação. Começam. Se você chegou até aqui, você é parte de uma minoria. A maioria desiste no meio. Volta para protocolos simples que prometem resultados, sem confronto interno. Mas você ficou. Você olhou para a sombra, e isso já é integração começando. Continue esse trabalho, use os protocolos, faça o trabalho interno e torne-se não otimizado, mas inteiro.